a Deus, hoje eu vou estar bem melhor. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, neste domingo, trazendo, como já foi dito, responsabilidade da palavra de Deus. No primeiro domingo do ano nós pudemos falar de uma oração transformadora que foi a oração de Jabes. E nesta noite, discussão para que tudo que ele fizesse, colocasse a planta dos pés, a palma das mãos, seria bem sucedido para a honra e glória do Senhor. Nós vamos ver que não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, mas é Deus agindo em nós e por nós e através de nós e apesar de nós, que somos falhos. Mas como foi dito, a palavra de Deus não volta vazia, e aquilo que Deus quer fazer na minha, na tua vida, na igreja e onde quer que a gente esteja, nós seremos bem-sucedidos se nós acompanharmos e exercermos alguns passos que nós vamos falar aqui nesta noite. Quero dirigir também um abraço aos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando, pela internet aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando que você vai ter ou ser inspirado por Deus nessa palavra, mas que também seja de muito proveito para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado da tela. E para nós aqui nesta noite, convido os irmãos para que abra a sua Bíblia no livro de Josué, texto bem conhecido dos irmãos. Josué, capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Os irmãos encontraram? Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavras do Senhor. Amém. Amados, se pudéssemos dar o título para a mensagem desta noite, é a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Primeiro, e no primeiro domingo, como nós já falamos, nós vimos a importância da oração. Agora o objetivo é a importância da palavra de Deus na minha e na tua vida. Porque muitas vezes, quando olhamos para a vida de Josué, ou quando olhamos para a vida de outros heróis e heroínas da fé, e aqui quando a gente fala de herói e heroína, não é que eles eram melhores que os demais, mas dentro da fraqueza humana que eles tinham, o fato de se humilharem ao Senhor, Deus, em todo o seu poder e graça, os levantou para fazer a vontade de Deus. E assim Deus quer que seja feita na minha e na tua vida. Mas muitas vezes nós podemos perguntar: por que Deus escolheu Josué? Foi aleatório? Estava passando ali, vem cá. Não, olha só como termina, meu irmão. Eu convido vocês a virarem uma página atrás, como termina Deuteronômio 34, versículo 9. Diz assim:
Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Veja, o primeiro passo para eu e você sermos abençoados por Deus, sermos usados por Deus, é observarmos e estarmos próximos daqueles que já estão atuando na casa do Senhor. Josué, sempre que podia, estava perto e próximo de Moisés, o máximo que ele podia. É claro que existiam momentos, meu irmão e minha irmã, que era Moisés com Deus, mas o mais próximo que Josué podia chegar, ele chegava. Lembra domingo passado que eu comentei que o significado dos nomes para os hebreus, os israelitas, era importante e é importante? Nesse caso, diferente de Jabes, que o significado era dor, né? Josué, antes, com o seu primeiro nome, Oséias, porque ele é rebatizado também por Moisés, Oséias significa salvação. Só que quando Moisés rebatiza Oséias, passando então a chamar Josué, quer dizer, o Senhor é a salvação. Olha a diferença. Quando a gente fala salvação, quantos não estão procurando a salvação em outro lugar? Quantos não estão buscando outros prazeres, outros destinos, se consultando em outros lugares? Mas uma vez que rebatizado, Josué é o Senhor é a salvação. O nosso Deus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós não podemos fazer nada se não for por Ele. Como nós comentamos hoje pela manhã, não é todos os lugares levam a Deus, não é todos os caminhos que levam ao Senhor, e sim Jesus. Mas voltando para a história aqui de Josué, um momento ímpar na história, por quê? Porque Moisés, o maior líder até então e até os dias de hoje para os hebreus, os israelitas, havia morrido. E a grande promessa, que era a terra prometida, a conquista da terra prometida, a terra que mana leite e mel, ficaria então ao encargo do seu principal pupilo, vamos dizer assim, discípulo, aluno, Josué. E nós vamos caminhar aqui, nesses poucos minutos, meus irmãos e irmãs, nesta jornada onde Deus prepara Josué, instrui Josué com promessas firmes, instruções claras, e mantém a presença constante com ele, reforça a presença constante que ele terá com Josué, assim como foi com Moisés. Porque eu e você, quando nos colocamos aos pés do Senhor, na santa presença dele, buscando que sejamos usados por Deus, nós precisamos ter esse espírito de humildade. Porque como nós lemos no final de Deuteronômio, Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Muitas vezes eu e você temos esse espírito de sabedoria também, buscamos na palavra e estamos crescendo em graça com o Senhor e sabedoria. Só que o nosso coração pode se turbar e nós acharmos melhores os demais, ou começar a fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. E olha só como começa Josué: Deus o animando, Deus falando, ser forte e corajoso. Então, nesse momento de transição, a palavra é dirigida a Deus. Por isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos estar atentos ao ouvir a voz do Senhor, preparados, santificados, observando a palavra em oração, meditando, como nós pudemos hoje pela manhã também falar de tantos atributos e adjetivos que a palavra de Deus é, como espelho, martelo, mel, pão, entre outros. Neste momento de transição, onde faltam líderes espirituais, no sentido de eu e você podemos refletir a Cristo no mundo, precisamos
precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, para que a sorte da nossa geração possa ser mudada e que nós, assim como Josué foi ungido para uma missão, eu e você possamos caminhar aqui nesta terra e fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. E seguindo então, falamos da transição nos versículos 1 e 2. Então Deus, conversando com Josué nos versículos 3, 4 e 5, vai falar das promessas, vai relembrar a Josué as promessas. Deus reafirma as promessas a Josué feitas por Moisés, dizendo o que nós já cantamos aqui nesta noite, da fidelidade divina, a expressão da fidelidade divina. Amados, no relacionamento nosso com Deus, o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele prometeu, o lado dele e aquilo que Ele precisa. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é justiça, Deus é amor, mas o lado do relacionamento que falha muitas vezes é o nosso, porque nós titubeamos, nós temos medo, nós temos receio, muitas vezes nos falta a coragem, como estava faltando a Josué, entendendo também o misto de emoções, né? Afinal de contas Josué tinha perdido seu grande mentor, vamos dizer assim, e já tinha que suceder, porque Deus já estava dando uma missão. Mas Deus reforça, assim como reforça para mim e para você, as suas promessas no dia a dia, para que nós possamos ter a força, vigor, coragem para continuar servindo a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias e situações. Em Josué 1,5, Deus vai falar a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus mostra a Josué neste versículo, meu irmão e minha irmã, relembrando as promessas do Senhor, no sentido de que orientar a Josué para que tudo o que ele viesse a fazer e tudo que ele estava destinado a fazer em Deus era para que ele tivesse coragem e esperança no Senhor, e não nas suas próprias forças, e não no seu próprio entendimento, e sobretudo nós vamos ver na sequência, de forma firme e inflexível com relação à lei do Senhor. E aqui é importante que quando Deus pede para que Josué observe a lei do Senhor, é justamente porque a lei já estava escrita. E é importante, como nós estudamos hoje pela manhã e trabalhamos outros textos também, a importância da gente inculcar na cabeça daqueles que estão à nossa volta, de nós mesmos estudarmos e nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras, a ponto de ganharmos conhecimento, termos maturidade cristã e crescermos em graça e sabedoria com o Senhor. Um dos textos lidos na liturgia até então fala justamente disso, da sabedoria que nós buscamos e devemos ter em Cristo Jesus, através das Sagradas Escrituras. Temos vivido de forma dependente das Sagradas Escrituras, temos consultado a Deus, como Jabes fez, e como hoje estamos falando de Josué, no sentido de ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele quer para mim e para você. Veja, versículo 5: ninguém poderá nos resistir. Por quê? Não é pela nossa força, meu irmão, mas é pelo poder do Senhor. Não é pela nossa direção, mas é pela direção do Senhor. Não é do meu e do teu jeito, mas é do jeito que Deus quer, que Cristo Jesus quer para mim e para a tua vida. A chave e o segredo de homens e mulheres que venceram espiritualmente nas Sagradas Escrituras é alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor.
E muitas vezes, se não nos atentarmos a isso, ficamos como um povo no deserto, brigando com Deus, ou não fazendo a vontade dele, e andando em círculos. Mas este não era o momento. Este era o momento de coisas grandes, este era o momento de conquistas. E Deus estava então instruindo a Josué. E ele segue no próprio versículo 5: ele não deixará e nem desamparará. Eu acredito que o irmão e a irmã, pelo menos uma vez na vida, já sentiu o abandono ou o desamparo de alguém que estava caminhando conosco, não? Aquela pessoa que parecia ser, como diz por aí, ponta firme, mão para toda obra. Eu sei que não é isso, mas vamos na mão para toda obra. Podia contar, estava junto, mas num dado momento falhou, deixou, abandonou. Totalmente diferente ao meu e teu Deus, para quando principalmente Ele nos levanta para a obra, porque Ele não nos desampara e Ele não nos deixa só. Ele não só nos dá a provisão, que é o alimento, que é os recursos, que são os recursos, mas também espiritualmente. Irmãos e irmãs na fé, cobertura de oração, o povo reunido para fazer a obra do Senhor. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Esse é o Deus que eu e você servimos, meu irmão e minha irmã. E é por isso que nós devemos estar alegres todos os dias, mesmo que o momento ao qual atravessamos não seja um dos melhores, porque Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Se não chegou a nossa hora, é porque ainda temos que aguardar um pouco mais, mas Deus está no controle de todas as coisas, assim como estava no controle neste momento de transição de liderança. Mas agora vamos entrar no ponto chave da palavra de hoje, as instruções que Deus deu para Josué. Vamos começar então no versículo 6, que diz: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais." Nesses versículos de 6 a 8, nós vamos ver dois pontos muito importantes de instrução de Deus para Josué, e o que Deus colocou no meu coração esta noite, e a ideia de dividir com os irmãos para que nós possamos sair cada vez mais fortalecidos e buscando a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, no versículo 6, quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, Ele diz que Josué deve confiar firmemente no Senhor e em sua promessa. Aonde nós temos depositado as nossas confianças, meu irmão e minha irmã? É em Cristo Jesus, é no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se assim for, glória a Deus, e deve ser assim, porque muitos são aqueles que depositam suas forças e energias naquele que não é o nosso Deus, naquele que não vai prover, naquele que vai confundir, naquele que vai derrubar, naquele que vai fazer que a casa não seja construída na rocha, e quando vier as tempestades, as dificuldades ou qualquer outra situação, vai ruir. Era isso que Deus estava falando para Josué. E olha que maravilhoso, porque até então, quando existia Moisés, Josué ficava de longe. Agora ele ouve a voz do Senhor, e ele ouve o Senhor dizendo: ser forte e corajoso. Quando a gente fala em força e coragem, muitas vezes somos levados à força física, mas o que Deus fala para nós nesta noite é a força e a coragem de depender do Senhor. Como é maravilhoso depender do Senhor, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele, não é na nossa força, é na força dele, não são nos nossos recursos, mas é com os recursos que ele abre para que eu e você possamos chegar e lograr êxito àquilo que nós estamos fazendo. Às vezes o recurso que não tinha aparece,
às vezes a saúde que estava faltando retorna, enfim, N são as possibilidades que nós podemos dizer. Mas a força e a coragem de depender, esse sou eu e você, ou devemos ser, eu e você, meu irmão e minha irmã, fortes e corajosos em depender do Senhor. Como disse no domingo passado, muitas vezes entregamos os nossos anseios, as nossas necessidades, as bênçãos aqui no domingo à noite, mas na segunda-feira pela manhã nós já queremos tomar da mão de Deus de novo e fazer do nosso jeito. Eu imagino que os irmãos estão perguntando, mas Rafa, está tão difícil, é o boleto, é a conta, ou a saúde que não tem, não vejo. Josué talvez pensou que aqui seria o fim, mas Deus já estava o motivando, dizendo: não, é só o começo, porque a promessa quem fez fui eu, Deus. A vitória quem vai dar é o Senhor. As coisas vão acontecer em nome do nosso Deus. Agora eu e você devemos estar dispostos, fortes e corajosos para cumprir, ou sermos instrumento do cumprimento da vontade de Deus. Nos nossos ministérios, com a nossa família, no nosso trabalho. Essa palavra é uma palavra, meus irmãos, de ânimo, para que nós continuemos firmes nas nossas batalhas do dia a dia, para que nós tenhamos coragem, para que nós possamos vencer. Mas no segundo momento, Deus fala a Josué também, para que ele se esforçasse, isso no versículo 8, a alcançar e preservar, obedecendo a lei do Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, só há continuidade, só há desenvolvimento nosso enquanto cristão, se nós estivermos observando de forma obediente a palavra do Senhor. Porque infelizmente muitos leem as Sagradas Escrituras sem o Espírito Santo, e aí acham que são meras palavras. Como pude compartilhar com os irmãos na aula hoje cedo, eu estava zapeando um canal de YouTube de um pastor, eu só não me recordo o nome, e ele estava dando testemunho de um historiador que até então ateu colocou na cabeça dele como missão desenganar as Sagradas Escrituras, começando pelo livro de Lucas. E aí o resultado foi que este ateu se tornou cristão. Por quê? Porque viu as maravilhas do Senhor, mas entendeu que tudo que estava relatado nas Sagradas Escrituras, sobretudo no livro de Lucas, era verdade, tinha acontecido, tinha provas físicas e materiais disso. Os lugares, as cidades, os governantes da época. Por que eu e você devemos também observar atentamente as Escrituras? Porque, como nós falamos hoje de manhã também, muitas são as vozes que tentam calar e confundir a palavra do Senhor. Muitos são os ventos de doutrinas, as situações que são adversas ao Evangelho, e somos confrontados, perguntados e questionados. E como responder da forma correta? E como viver de forma que o Evangelho se reflita, e Cristo Jesus se reflita na minha e na tua vida. Quando Deus fala para Josué observar a lei, um outro ponto importante, meu irmão e minha irmã, quando ele fala aqui no versículo 8, perdão, no 7, que é para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? O Evangelho, a verdade, o poder de Deus na nossa vida não é negociável. Se nós estamos no propósito, se nós estamos buscando o Senhor, se nós estamos estudando e aprendendo a sua santa palavra, e queremos viver de um modo que agrada a Deus e não a nós, que reflete a vontade de Deus e não a nossa, nós não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não devemos fazer concessão
Não devemos negociar. É claro que o Espírito Santo de Deus nos orienta para que possamos responder com brandura, né, de uma forma que a gente agregue e não afaste aqueles que estão à nossa volta. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós não podemos concordar com tudo que vem a nós. Por quê? Porque Josué estava pronto para, ou estava sendo preparado para atravessar o Jordão e herdar a terra prometida. Só que lá, meus irmãos, e todos sabem, tinham outros povos que não adoravam o nosso Deus, que não acreditavam na palavra, não tinham conhecimento, enfim, faziam todas as outras coisas. Se Josué não estivesse firme no propósito, se não tivesse sido instruído por Deus e não estivesse instruindo o povo também na palavra, no final das contas acabou acontecendo. Mas ia ter o que? Essa miscigenação, essa mistura, esse ar. Porque lá atrás, o que aconteceu? Foram enviados 12 espias. 10 voltaram tremendo de medo, dizendo: pelo amor de Deus, os frutos são grandes, eles são enormes, vamos embora daqui. E olha só, quem foi que trouxe boas notícias para Moisés? Josué e Caleb. É terra boa, é terra que mana leite e mel. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Muitas vezes também nós já damos como condenado no mundo que vivemos, no sentido de: para que eu vou pregar a palavra do Senhor? Para que eu vou evangelizar? Como nós tivemos um testemunho lindo pela manhã aqui com a Valentina. Para que nós vamos fazer as coisas? Porque é Deus que manda, o plano é do Senhor. Não foi eu, não foi você, não foi o presbítero João Marcos, não foi você, meu irmão, que morreu na cruz, foi Cristo Jesus. E como nós cantamos aí, de fazer discípulos por todas as nações e pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. E Deus reforçando a Josué: conheça a lei e a pratique, para que não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque o lugar onde você está é santo e foi dado por Deus. Mas existem povos que não vão deixar isso acontecer de convejão, para que não haja negociação do Evangelho, para que não haja o abandono das coisas do Senhor, para que não haja aquele fechar de olhos. É isso que o Senhor traz aos nossos corações hoje, irmãos. A importância de se observar a palavra por conta disso, porque ela vai limpar, ela é semente, ela cresce, ela frutifica, ela dá alimento, como nós vimos de manhã, como leite, pão. Quer dizer que a lei do Senhor e a sua palavra não deve sair da nossa boca. Nós devemos meditar de dia e de noite, no jantar, no almoço, com os irmãos na fé, aonde nós estivermos e aonde Deus colocar. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Porque é o Senhor dizendo: esforça-te, tem bom ânimo e guarda a minha palavra. Em outro texto diz: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Olha só, é a palavra nos alertando. Só que nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos buscar ao Senhor com essa intencionalidade. A palavra de Deus tem estado na nossa boca. Nós temos sido profetas e profetisas do Senhor nesse tempo, e não no molde do profeta bíblico, mas deste que anuncia o Evangelho, como nós falamos, desta que se preocupa com aqueles que ainda não conheceram ao Senhor. Outra característica que nós vimos da palavra do Senhor é que ela é tesouro. Os irmãos conseguem se recordar quando foi que recebemos o Evangelho na nossa vida? Aquele irmão ou irmã ou parente que pregou o Evangelho para nós, onde nós pudemos conhecer pela primeira vez Cristo Jesus e começar a caminhada com Ele. Não foi prazeroso, não foi gostoso, a vontade não era de replicar isso para o máximo de pessoas possíveis.
E a palavra orienta dizendo que é como aquela dracma perdida que a mulher varreu a casa e encontrou, e ela saiu para se alegrar com as amigas, vizinhas que estavam ali à volta. Esse tem que ser o meu e o teu calor e a vibração, porque a palavra de Deus também é fogo nesse sentido, de estarmos animados. E por que tudo isso, já finalizando, amados? Porque, assim como no versículo 9, Deus promete a sua presença constante para todos. Acompanhe comigo o versículo 9 de 1 Josué, capítulo 1. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavras do Senhor. Amados, essa alegria que eu e você temos que ter no Deus ao qual servimos, porque Ele se faz presente continuamente na minha e na tua vida. Através da palavra, através da oração, através de um louvor, através de uma conversa com um irmão e uma irmã na fé. Porque assim como Josué estava desanimado ou temeroso com o futuro, eu e você podemos passar tempos também que nós não estamos tão engajados assim. Deus aqui também no versículo 9 relembra a Josué e relembra para nós que a obra não é nossa, mas é de Deus. Ou seja, a conquista da terra já tinha sido dada pelo nosso Deus, mas eles tinham que avançar. Deus nos fala hoje, meu irmão e minha irmã, para que nós continuemos avançando. Avançando enquanto igreja, avançando enquanto homens e mulheres de Deus, para que nós possamos impactar a geração ao qual estamos, assim como Josué impactou a geração dele. Porque quando Deus está no barco, as coisas fluem. Que nós possamos rememorar o versículo 9 dizendo: força e coragem, porque não é tua obra, não é pela tua força, mas é porque a obra é minha, a força é minha, e eu vou gerar o querer, o realizar, o efetuar e todas as outras coisas que eu e você precisamos, diz o Senhor. Concluindo, amados, que a palavra nesta noite, como disse, que de motivação, para nos chamar a atenção, seja, enquanto palavra de Deus, essa fonte inesgotável de inspiração e direção de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro que até recordei de manhã, antigamente nas Bíblias tinha ali no final termos, concordâncias e outros mapas ali, mas tinham como se fossem endereços, né? Você está aflito, você está triste, você está alegre. Que a palavra de Deus para mim e para você seja sempre este guia de fé e prática e consulta no dia a dia. Porque ali nós vamos saber como lidar com os nossos maridos, esposas, no trabalho, nas coisas de Deus e onde quer ou qualquer situação que estiver à nossa mão. Deus nos chama para caminhar com confiança e fé, porque é nele, Deus, que nós confiamos. É nele, Deus, que nós temos fé, ou devemos ter fé. E é sobre esse alicerce da palavra que eu e você devemos construir as nossas vidas espirituais. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Santo Espírito de Deus possa completar no coração de cada irmão e irmã aquilo que eu não consegui, mas que esta palavra seja uma palavra de coragem, de encorajamento para mim e para você, meu irmão e minha irmã, porque o Deus ao qual servimos não é qualquer Deus, é o Deus, e Ele que opera em nós, é Ele que dá força para nós, que nos encoraja e vai nos dar todas as ferramentas necessárias para que nós possamos concluir a obra e a missão dele aqui. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe.